Jader está curioso para saber como é que foi esse casamento do Eduardo, hein? Eu sei que é bastante diferente, mas estou bastante curioso para saber como é que foi, viu, Paula? Estou curioso. Pois é, sim. o tal do casamento pomerano, né? Eu nunca tinha ouvido falar, é bem diferente mesmo. Mas agora, olha, tu e todo mundo está em casa, um recadinho que o Eduardo manda para vocês. Olho no prato, meu amigo, daqui a pouco, olho no prato. Pois é, o Eduardo e a Ângela optaram pelo casamento da forma mais tradicional. A união foi no civil e também no religioso. Mas hoje em dia, muitos casais estão abrindo mão desse tipo de casamento. Você certamente conhece um casal que vive uma união sem ter nada de compromisso no papel. Outros que optaram pelo contrato de namoro e tem também o de união estável. Você sabe que tipo de contratos são esses? E quantas formas de união existem? E o que eles garantem se o relacionamento acabar? Quem responde pra gente é a advogada Fabiola Fortes, especialista em direito de família. Bom dia, Fabiola, bem-vinda. Bom dia, Carla. Eu começo perguntando se é válido um casal que mora junto, que não quer oficializar essa união da forma tradicional, fazer um tipo de contrato. Sim, é bastante comum. Nos últimos 5 ou 6 anos, o volume de contratos de união estável, principalmente para regramento do regime de bens, ele aumentou muito. Então, casais que não casam no civil, mas vivem juntos, podem fazer por escritura pública ou por contrato particular, aquele que vai reger o regime de bens, pode se clausular, inclusive, em relação a causas de separação, com cláusulas de indenização. É um contrato que nos dá muita liberdade para que nós coloquemos o que o casal decidir. Mas você, como especialista em direito de família, você indica que os casais façam esse tipo de contrato? Sem dúvida. Por quê? Porque existe um início e um fim. O maior problema que nós, advogados, temos com a união estável é não ter a data de início daquela união e, consecutivamente, a data em que os bens passam ou não a ser comunicáveis. Sem esse tipo de contrato, que risco que a pessoa corre? Sem o contrato, vai ficar dependendo da prova que se tem. Cartões, fotografias, aquela prova comum de se fazer, mas sempre é melhor que se tenha um regramento. Bom, a nossa união começou no dia 21 de setembro, ou a nossa união começou no dia 10 de maio. E que tipo de contratos existem e que são válidos para a justiça? Para a união estável, existe o contrato particular e a escritura pública, aonde nós podemos determinar regime de bens e aquelas outras cláusulas que eu te falei. Existe um tipo de contrato que é o contrato de relacionamento ou contrato de namoro, que é aquele que estipula que o casal não tem uma união estável. É justamente ao contrário, é onde o casal busca uma segurança de que não há uma comunicabilidade patrimonial e nem uma dependência financeira. E onde é que se faz esse contrato? Em cartórios de registro civil? Se faz em tabelionatos. Tabelionatos. Em tabelionatos. E isso tem custo para a pessoa? Tem, mas é um custo muito baixo, viu? É um custo, deve ficar em torno de, hoje, mais ou menos R$100. E se a gente quiser desfazer esse contrato? Bom, aí existem duas maneiras, judicial e extrajudicial. A extrajudicial também em tabelionato, desde que não existam filhos menores e que seja consensual. E a judicial, se for litigioso ou havendo filhos menores. E o rompimento dessa relação por infidelidade, há garantias em alguma nesse caso? Sim, tu sabe que eu tenho feito alguns contratos, principalmente a pedido de mulheres, né? Que quando o homem pede que seja pelo regime da separação total de bens, as mulheres então pedem uma contrapartida, uma contragarantia, que é essa: se tu me traíres, eu tenho X de indenização ou direito a um apartamento no valor de X mil reais. Mas esse tipo de cláusula está sendo bastante comum. Mas como é que é a prova dessa infidelidade que vai valer dentro desse contrato? Bom, aí a gente tem um outro tipo de prova para produzir também, mas ultimamente não é uma prova difícil de se fazer. E em caso de filhos, Fabiola? Se pode regrar também em relação a filhos, mas como as cláusulas, tanto alimentares como de guarda e visitas, elas são mutáveis, elas dependem da situação do casal, a época da separação e a época da discussão em relação aos filhos menores, isso é uma previsão que se pode fazer, mas não existe uma garantia em relação àquilo ali. E no caso do casamento, desde 2013 o regime mudou, né? O regime de bens mudou. Que vantagens isso representa? A partir de 2003, com o Código Civil novo, o regime de bens passou a ser mutável. Então,
aqueles casais que se uniram civilmente após 2003, isso não é válido para casamentos anteriores. Então, após 2003, os casais podem, se for por consenso, alterar o regime de bens. Quem casou com comunhão parcial pode passar para separação total. Quem casou com separação total pode passar para comunhão parcial ou universal. Fabiola Fortes, obrigada pela tua participação Eu que aqui agradeço. no Bom Dia Rio Grande.